Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de outubro, nós vamos meditar de Miqueias, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Mais um profeta menor, agora chamado Miqueias, né? Não se sabe ao certo se foi ele que escreveu este livro. Pode ter sido uma outra pessoa que escreveu as profecias dadas a Miqueias, né? E nós vamos ver como os outros profetas, Miqueias vai trazer uma palavra, né, dura, uma palavra de reprovação de Deus ao seu povo, mas também uma palavra de vitória. Miqueias quer dizer quem é como Jeová. Quem é como Yahvé? E ele começa dizendo assim: o Senhor deu esta mensagem a Miqueias de Moresete durante os anos que Jotão, Acais, Ezequias foram reis de Judá. E as visões diziam a respeito de Samaria e Jerusalém. Então, as profecias eram a respeito do Reino Norte e do Reino Sul, nas suas respectivas capitais. Samaria, capital do Reino Norte, e Jerusalém, capital do Reino Sul, Judá. Então, Moreste era uma cidade pequena, uma pequena cidade, né? E nós vamos ver que grande era a tristeza de Samaria e Jerusalém, né, diante dessa perspectiva de declínio espiritual que eles estavam vivendo. Preste atenção, todos os povos, que a terra e tudo que nela há, ouça. O Senhor soberano faz acusação contra vocês. Do seu santo templo, o Senhor fala. Veja, o Senhor se aproxima, ele deixa o trono dos céus e pisa sobre lugares altos da terra. Os montes se derretem aos seus pés e escorrem para os vales de cera no fogo, como água que desce pela encosta. E por que isso acontece? Por causa da rebeldia de Israel, dos pecados dos descendentes de Jacó. Quem é responsável pela rebeldia de Israel? Samaria, sua capital. Onde fica o centro de idolatria de Judá? Em Jerusalém, sua capital. Por isso, transformarei a cidade de Samaria num monte de ruínas. Farei de suas ruas um campo para plantar videiras. Atirarei no vale as pedras de seus muros, até que os alicerces foram descobertos. Todas as imagens esculpidas serão despedaçadas, e todos os tesouros sagrados serão queimados. Olha que triste, não é? E aí ele diz assim: por isso chorarei, lamentarei, andarei descalço e nu, uivarei como o chacal e gemerei como a coruja. Pois a ferida do meu povo não tem cura. Chegou a Judá até as portas de Jerusalém. E aí ele continua. No capítulo 2, ele vai falar sobre o julgamento contra os opressores ricos. Que aflição espera vocês, que ficam acordados à noite fazendo planos perversos? Levantam-se ao amanhecer para realizá-lo. Só porque tem poder para isso, quando deseja um terreno, encontra um modo de se apropriar dele. Quando querem a casa de alguém, toma-na por meio de violência e oprime o homem para que lhe entregue a sua propriedade e deixam a família dele sem herança. Olha só. Por causa disso, portanto, assim diz o Senhor, eu retribuirei sua maldade com maldade e não conseguirei livrar o pescoço do laço. Não andarão mais com arrogância, pois será um tempo de calamidade.
E aí nós vamos ver que há verdadeiros e falsos profetas. Ele fala assim: não diga uma coisa dessa. O povo responde: não profetize dessa maneira. Essa desgraça jamais nos acontecerá. Olha só, não é? Já tínhamos visto isso acontecer, relatado por outros profetas que ocultavam a verdade do povo, dizendo que Jerusalém jamais seria destruída, não é? Quando a palavra de Deus era verdadeira, quando a palavra de Deus era proferida pela boca dos verdadeiros profetas, que o dia dos juízos chegaria. E aí nós vamos ver que acaso deve falar desse modo ao povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Que fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Até agora, porém, meu povo se rebela contra mim, como se fosse um inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiaram em vocês e os deixa em farrapos, como quem volta da batalha. Expulsaram mulheres de seus lares confortáveis e tomaram para sempre os seus filhos tudo o que Deus lhes deu. E aí nós vamos, levante-se, vamos embora. Esta é mais sua terra, esta não é mais a sua terra nem o seu lar, pois vocês se encheram de pecado. Se um profeta que vive a mentir lhes dissesse: proclamarei para vocês as alegrias do vinho e a bebida forte, de um profeta assim vocês se alegrariam, não é? Então, é uma verdade, mas em detrimento de tudo isso, sempre havia uma promessa, uma esperança. Algum dia, ó Israel, reunirei os que restaram, juntarei vocês novamente como ovelhas no curral, como rebanho em seu pasto. Sim, sua terra voltará a se encher de ruído e multidões. Seu líder abrirá caminho e os conduzirá para fora do exílio pelas portas da cidade inimiga, de volta para a sua terra. Seu rei os conduzirá e o próprio Senhor os guiará. Que coisa maravilhosa, não é? E aí o julgamento contra os líderes de Israel. Eu disse: ouçam, líderes de Israel, vocês deveriam saber o que é certo, mas odeiam o bem. Esfolam meu povo, arrancam carne dos seus ossos, sim, comem a carne do meu povo, arrancam sua pele, quebram seus ossos, cortam-no em pedaço como carne para a panela. Então, na hora da aflição, clama ao Senhor e espera mesmo que ele te responda. Depois de todo o mal que fizeram, ele nem olhará para vocês. Assim diz o Senhor. Olha só o que ele fala aqui. Vocês, falsos profetas, fazem meu povo se desviar. Agora, a noite se fechará ao seu redor e acabará com as suas visões. A escuridão os cobrirá e dará fim às suas predições, né? E aí, quanto a mim, estou cheio do poder, cheio do Espírito do Senhor, cheio de justiça e força para anunciar o pecado e a rebeldia de Israel, né? E aí o capítulo 4 é o reino futuro do Senhor. E nós vamos ver que a contraproposta, né, trazida aqui em relação a toda a destruição que viria. Então, há uma promessa de um reino futuro do Senhor. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos, será elevado acima das colinas e o povo de todo mundo irão até lá. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. E ali nos ensinará como devemos viver e andaremos em seus caminhos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião e sua palavra sairá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá conflitos entre nações poderosas
e distante. As nações já não lutarão entre si, nem treinarão mais para a guerra. Todos viverão em paz, sentados sobre a mesma videira e figueiras, pois não haverá nada a temer. Assim prometeu o Senhor dos Exércitos. Embora as nações ao redor sigam seus deuses, nós seguimos ao Senhor, nosso Deus, para sempre. Que coisa maravilhosa, não é? E amanhã nós falaremos do capítulo 5 ao capítulo 7 de Miqueias. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.